Tem sido bondoso, Deus tem sido gracioso, misericordioso, amém? Você que está aqui nesta noite, olha, que alegria no meu coração, né, encontrar com vocês aqui. Você também que não pôde estar aqui, mas está nos encontrando aí na sua casa, através das plataformas digitais, que maravilha, amém? Tá, Deus, eu falo, a especialidade de Deus é nos surpreender. Deus é poderoso para fazer sempre muito mais, além daquilo que nós pensamos, pedimos, planejamos, sonhamos, amém? Através do Espírito de Deus que habita em nós, amém? Eu quero trazer uma palavra, né, para o nosso coração, dentro dessa noite da visão. Eu quero pensar com vocês, Joel 2, o verso 28, é um texto que vocês já sabem decor, amém? Mas é o texto que tem que se transformar numa realidade abençoadora em nossa vida. Joel 2, 28, e depois disso o que? Depois do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, amém? E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Nós velhos teremos sonhos e os jovens terão poderosas visões, amém? Olha, querido, nós precisamos colocar no nosso coração, Deus tem uma visão, Deus tem um sonho para cada um de nós. Deus tem uma visão especial para cada igreja, em cada lugar, em todos os tempos, em todo o decorrer da história. Importante notarmos que a visão de Deus, ela é diferente da nossa visão, é diferente da visão que nós temos a respeito de nós mesmos. As nossas visões muitas vezes são muito limitadas daquilo que pretendemos realizar. Deus, ele consegue ver muito mais longe. Deus, ele vê o potencial que nós não conseguimos enxergar. E quando você fala desse potencial, desse enxergar de Deus, olha, você olha para esse texto de Joel 2:28, a gente vai ver algumas características, né? Algumas características importantes, né? De como a igreja, ela precisa ser, as características visíveis de uma igreja, né, aonde os seus discípulos são cheios do Espírito Santo. Olha para mim aqui, analisando as características de uma igreja onde os discípulos são atuantes, onde os discípulos são determinados, onde os discípulos aceitam o desafio proposto por Deus, é aquela igreja onde nós temos prazer de ser a boca profética de Deus para marcar a nossa região, para marcar, né, a nossa geração, né? Aqui Joel está dizendo que essa igreja, ela seria uma igreja onde os filhos e filhas de Deus, eles seriam profetas. Outra característica importante é que os velhos, né, apesar de ter feito tantas coisas, eles continuariam tendo sonhos de Deus, amém? E como que é importante a gente ter no nosso coração, né, de uma forma muito viva, os sonhos de Deus. E depois ele vai também falar, né, que os nossos jovens, eles teriam visões da parte de Deus. Então eu creio que estamos vivendo em um tempo em que a igreja precisa ser a boca profética. Eu creio que é o momento da igreja ter os sonhos de Deus para ela. Eu creio que esse é o momento da igreja, ela ter a visão de Deus para ela. E quando você fala de profecia, você fala de sonhos, você fala de visões, não é aquele momento de transe, de uma experiência apenas mística, mas é algo real, é algo concreto de Deus para o nosso coração. Então, se tem algo que Deus, ele deseja realizar hoje para nós, então Deus, ele tem que deixar para nós uma visão bem clara. Amados, preste atenção, para que a gente tenha uma visão, nós precisamos buscá-la, não é verdade? Tem que ter um desejo no nosso coração, tem que ter paixão na nossa alma.
Olha, paixão é como a esperança, é aquela locomotiva, é aquela força motriz que nos lança para frente. Então a visão ela tem que ser desejada, a visão tem que ser buscada, a visão tem que ser escrita. Olha, quando você olha para Abacuque capítulo 2, o verso 1 e 2, Abacuque vai dizer assim, ó, sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei, e eu vou vigiar para ver o que Deus vai falar comigo, e o que eu vou responder quando Deus me perguntar. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne a visão bem legível sobre tábuas, para que aquele que passa correndo, possa ler. Então eu vejo que se tem algo que não pode deixar de pulsar no nosso coração, esse desejo da gente sempre buscar uma visão da parte de Deus. E uma vez nós tendo essa visão da parte de Deus, nós precisamos deixá-la bem visível, de uma forma compreensível. Por que você está aqui nessa noite da visão? Porque para aquelas pessoas que já compreenderam a visão, né, você está aqui num exército para fazer a diferença. E você ainda que não entendeu a visão, nós estamos aqui para procurar deixar a visão de uma forma bem clara. Né? Aqui na Bíblia é o primeiro outdoor. Né? Olha, Deus está dizendo para o profeta, ó, faz um outdoor. Escreva em tábuas, com letras bem grandes, porque se alguém passar correndo, ainda que ele esteja correndo, ele vai conseguir ler o que, sabe, a visão de Deus que está escrita. Olha, quando Deus deu essa visão para nós, a gente fez só um monte de rascunho, apresentamos ao conselho, né? O conselho ficou, né, não vou dizer assim, tão impactado que nem eu estava impactado, mas acreditaram na visão. Aí trouxemos o pastor Orlando, para quê? Nós precisamos deixar a visão bem clara, nós precisamos alguém que pegue o rascunho, alguém que pegue a visão que Deus colocou no nosso coração, e deixe a visão um tanto mais clara, mais visível, mais compreensível, para quem esteja passando mesmo com pressa, né? De repente você está na sua casa com tanto pressa, mudando de canal, mas você de repente olha e você vai ver a visão de uma forma clara. Então nós precisamos o quê? Deixar a nossa visão mais clara. É por isso que você está aqui nessa noite da visão. Nós queremos que não haja dúvida nenhuma no seu coração em relação ao que Deus ele espera da gente. E a nossa visão, queridos, ela tem um tempo determinado. Olha Abacuque 2:3. Deus diz, porque a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala ainda das coisas do fim. Ela não vai falhar, ainda que você pense que vai demorar, espere a visão, porque certamente ela vai vir e ela não vai se atrasar. Então Deus nunca vai chegar atrasado. Deus tem uma visão linda para a nossa cidade, e a nossa visão, nós não colocamos ela num prazo muito curto, e nem também espichamos um prazo muito longo. Por quê? Quando você faz uma coisa, projeta algo em curto prazo, a gente corre o risco de dizer assim, olha, nós não vamos conseguir fazer, e já que a gente não vai conseguir fazer, é melhor não começar. Se a gente coloca um prazo muito longo, a gente fala assim, a gente corre o risco de dizer, não, tem muito tempo, eu não preciso também agora me apressar agora. Então a nossa visão é uma visão de médio prazo, uma visão para 6 anos. Então nós precisamos começar, nós precisamos correr. Por quê? Porque a visão de Deus, ela precisa ser cumprida através da nossa vida, através da minha vida e da sua vida. Bem, nós estamos começando, já passamos um ano da visão, daqui a pouco vamos mostrar que nós estamos alcançando aquilo que Deus projetou para a gente, planejou para a gente, mas a gente tem muito ainda a conquistar. Então, a visão a médio prazo, você começa ela. Olha, 6 anos passa muito rápido, e ela vai se tornar o quê? Uma roda. Ela vai se tornar algo que vai estar, né, rodando de uma forma muito leve, de uma forma muito compreensível. E a gente, irmãos, não vai parar nos 6 anos, porque a visão de Deus é até para o tempo do fim.
A visão de Deus não é só para nós agora, a visão de Deus é para o nosso coração, mas também a visão de Deus é para aqueles que vão chegar daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, até a volta de Cristo Jesus. Agora eu quero que você pondere no seu coração uma coisa: a importância da visão de Deus no coração de cada discípulo. O que adiantaria a liderança da igreja estar orando a Deus pedindo uma visão? O que adiantaria a gente escrever a visão e deixar ela de uma forma clara, compreensível para vocês? O que adiantaria a gente fazer um planejamento dessa visão a um médio prazo, de uma forma que ela possa ser alcançada, mas se não houver no coração de cada discípulo esse alinhamento da visão de Deus? Eu quero falar um pouquinho aqui, para nós já continuarmos, a importância da visão de Deus no coração do discípulo, do seu coração. Lá em Atos capítulo 9, 10 a 12, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Havia quem lá? Um discípulo. Ele não era líder, irmãos, era um discípulo, era um servo, chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Chamou no quê? Numa visão, dizendo: Ananias. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele, e o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão, e ele vê um homem chamado Ananias chegar, colocar as mãos sobre a cabeça dele, para que ele voltasse a ver. Olha aqui para mim, 2 visões importantíssimas acontecendo ao mesmo tempo. A visão acontecendo no coração de um servo, de um discípulo, e a visão acontecendo no coração de um homem que foi amansado por Jesus depois de uma queda no caminho de Damasco. E olha como que a visão de Deus para o discípulo é clara. Deus fala da cidade, né, Damasco. Deus para Ananias, ele fala o nome do dono da casa. Olha, lá vai na casa de um homem chamado Judas. Na visão, Deus fala o nome da rua. Olha, ele está na rua direita. Ele fala a cidade de origem do hóspede que está lá. Ele fala: ó, tem um homem de uma cidade lá de Tarso. E ele fala o nome do hóspede. Olha, lá tem um homem chamado Saulo. E ao mesmo tempo Deus fala com Saulo, dá uma visão: Saulo, vai vir um homem aqui, um discípulo meu chamado Ananias, ele vai colocar a mão na sua cabeça, ele vai orar por você, e os seus olhos vão se abrir, e você vai a partir desse momento ter as visões de Deus para a sua vida. Olha, ao mesmo tempo, Ananias ele retruca: mas Deus, o senhor sabe quem é aquele Saulo de Tarso? O senhor conhece quem é esse homem aí? Olha, se Ananias não quisesse ir, com toda certeza Deus arrumaria uma outra pessoa para que a visão, ela se cumprisse, ela se realizasse. Então imagine se Ananias tivesse se oposto à visão de Deus para a vida de Saulo. Deus com toda certeza levantaria um outro discípulo, mas o processo seria mais demorado. Ananias era o discípulo certo. Ele era o discípulo certo para aquela visão de Deus. Foram as palavras de Ananias que entraram nos ouvidos de Saulo. Foram as palavras de Ananias que tocou profundamente no coração de Saulo de Tarso, dizendo: Saulo, Jesus, ele me enviou a você para colocar as mãos sobre a sua cabeça, para que os teus olhos se abram, e para que você, Saulo, não apenas volte a enxergar, mas que você seja também um homem cheio do Espírito Santo. Gente, eu fico analisando Ananias no céu, porque ele não ganhou qualquer pessoa para Jesus,
Ele ganhou Saulo de Tarso. Ele ganhou o apóstolo Paulo para Jesus. Foi ele que batizou Saulo. Foi ele que orou para que os olhos se abrissem. Foi ele que orou para que o Espírito de Deus descesse sobre Saulo e transformasse no poderoso Paulo de todas as Escrituras. O homem mais poderoso, o homem mais equilibrado de toda a história do cristianismo depois de Jesus Cristo. Quantos Saulos tem neste mundo que precisa de um discípulo de Jesus para ir apenas até lá e dizer para ele assim: olha, Jesus está me enviando a você para colocar a mão sobre você, para que você veja com os olhos espirituais o quanto Deus te ama, para que você seja um canal de bênção. Na despedida do pastor Rodrigo, nós até citamos aqui, quando nós começamos a evangelizar a dona Dalva, está com quase 90 anos, ela fez 88 anos agora, entendeu? Aí a Sueli começou a discipular a dona Dalva, foi a irmã Nilza. A dona Dalva tinha uma ferida na perna e ela tinha uma dificuldade em relação ao batismo. Aí a Sueli fez uma prova com a dona Dalva: dona Dalva, por que a senhora não se batiza? Ai, não, porque não? Então faz uma prova com Deus. Se Deus curar essa ferida da sua perna, a senhora vai se batizar. A Sueli orou, ela foi curada instantaneamente, ela se batizou e a dona Dalva trouxe o Rodrigo para a igreja. Olha, a Nilza e a Sueli ganhou a dona Dalva. E a dona Dalva ganhou o pastor Rodrigo. Gente, isso é lindo demais. Então, Deus, Ele dá uma visão para nós. Nós temos que ter clareza na nossa visão. Nós temos que fazê-la compreensível. Nós temos que estabelecer um prazo para que a visão, ela caminhe, ela funcione, ela venha realmente atingir os objetivos. Mas sem uns discípulos como Ananias, a visão não acontece. Sem você, a visão não acontece. Sem você, muitos corações não poderão ser tocados. Sem você, muitos olhos espirituais não serão abertos. Sem você, muitas pessoas que têm um potencial muito grande para mudar a história do mundo pode se tornar um abortivo, porque a gente muitas vezes não quer assumir a nossa responsabilidade. Deus, Ele só quer que você fale assim: eu estou aqui, Senhor. O Senhor pode contar comigo. Então essa visão, ela é muito linda, queridos. Essa visão, ela vai mudar a história das pessoas, mas essa visão, ela tem que estar no seu coração, tá? Não fica com medo das pessoas bravas lá fora. Jesus amansa eles, tá? Sabe, Jesus amansou Saulo para Ananias chegar, e Deus vai amansar, vai quebrantar o coração das pessoas, para que você possa chegar. Então a visão Atos 2 é poderosa, só que Deus precisa de discípulos apaixonados para torná-la real. Há muitos Saulos esperando um discípulo fiel chamado Ananias, para tocar em sua vida, transformá-los em poderosos discípulos e mudar a história de muitas outras vidas. Deus conta com você. Venha para a academia bíblica, venha para os pequenos grupos, venha para a visão de Deus, e Deus mudará a sua vida, Deus mudará a sua família, Deus vai mudar a sua eternidade. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Espírito Santo, nós estamos na noite da nossa visão. Espírito Santo, é uma visão do Senhor, uma visão simples, uma visão clara, uma visão que durante 2000 anos, ela tem dado certo em todos os lugares onde o Espírito de Deus tem liberdade para agir. E o Senhor sabe, Deus Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Espírito Santo, nós estamos na comemoração da noite da visão, comemorando, sendo grato por aquilo que o Senhor já fez,
mas também sendo grato e com uma expectativa poderosa, tremenda, daquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, Espírito Santo. Por isso venha, Senhor, despertar o nosso coração, que possamos ser como o discípulo amoroso chamado Ananias, que a gente possa compreender a visão do Senhor de uma forma muito clara, para que a gente seja o instrumento do Senhor para mudar esta geração. Por isso, nos abençoe, Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, nós temos o nosso plano de evangelismo agora, o nosso slides aí, 10, né? O nosso plano de voo, evangelismo, acolhimento, volta lá, evangelismo, acolhimento, capacitação e supervisão. Olha, a visão que Deus deu para nós era uma visão simples, mas ela começou a ser desenhada, e Deus, Ele foi colocando no nosso coração aquelas coisas que são importantes, não apenas para que a visão aconteça, mas para que as pessoas sejam preparadas, cuidadas, para estarem aí na visão. Então nós temos o evangelismo, nós temos o acolhimento, nós temos a capacitação e a supervisão. Vamos lá, pode passar o slide. Plano de voo 2020, evangelismo. Evangelismo, a compaixão é o combustível para o evangelismo. Nós falamos um pouquinho de Ananias, né? Apesar de Saulo ser tão desafiador, mas gente, o evangelismo, Jesus estava na veia, né, de Ananias, e ele falou assim: eu não posso reter para comigo, né, Jesus só para mim. Então, evangelismo é a paixão, evangelismo é o fogo, evangelismo é o combustível, né, é a compaixão, é o combustível para o evangelismo. Vamos lá? Pastor Jairo vai chegando aqui já. Plano de voo, evangelismo. Pastor, o que eu vou fazer no evangelismo? Ganhar uma pessoa para Cristo a cada 2 anos. Já passou um ano, né, irmãos? Né? Pequenos grupos crescentes para multiplicação. 90 pequenos grupos este ano, com 900 discípulos em nossos PGs. Amém? Olha, né? Como que é simples, né? Então, ganhar uma pessoa para Cristo a cada 2 anos. Já passou um ano. Então, olha, se não ganhou o ano passado, é 3 pessoas em 6 anos, né? Mas se a gente achar que, pastor, é tão pouca gente, pastor, para mim ganhar em 6 anos, que eu vou deixar para fazer no final. Cuidado, hein? Plano de voo de evangelismo, casa de paz, dia do amigo, fortalecer os pontos de pregação na nossa cidade. Dos nossos planos de voo, que é o evangelismo, mas um deles também, que é um dos valores e também um plano de voo, nós temos a imagem aqui do avião, né? O avião está sendo bem explorado, colocado aqui, e o avião é dinâmico, é rápido, ele voa alto, né? Então, um deles também que eu quero destacar aqui nessa noite, quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso faz todo sentido. Você está sendo tentado a se dispersar, mas olha só um pouquinho aqui agora, é o acolhimento. Você sabia que existe uma estatística que mais de 85% das pessoas que entram numa igreja pela primeira vez, elas definem se vão ficar na igreja nos primeiros 10 minutos. Se nos primeiros 10 minutos ela se sentiu bem acolhida, recepcionada, se ela percebeu que houve calor humano naquele lugar, ela tem uma probabilidade muito, muito maior de ficar nessa igreja. Então, o acolhimento, a palavra acolhimento, ela traz a ideia de consideração. É quando você considera alguém. A palavra acolhimento também nos fala sobre hospitalidade. É quando você trata aquela pessoa com consideração e você quer muito bem. E a palavra de Deus diz assim: sejam hospitaleiros, né?
Paulo, Pedro fala muito sobre ser hospitaleiros. E esse é um valor nosso aqui da nossa igreja, irmãos. Nós estamos assim muito comprometidos em ter uma igreja que desenvolve, que aplica, que vive o acolhimento. Nós muitas vezes pensamos assim, mas nós não somos uma igreja acolhedora. Pode ser que haja esse pensamento, mas se coloque no contexto que você é a igreja, que eu sou a igreja, que nós somos a igreja. Então há muitas pessoas que participam dos nossos cultos, dos nossos pequenos grupos, e nós estamos engajados, ou seja, nós queremos desenvolver uma cultura, presta atenção nessa palavra, desenvolver uma cultura de acolhimento, não só atos isolados, mas uma cultura de acolhimento. Por que isso é importante, pastor Jairo? Porque acolher bem, tratar as pessoas com consideração, faz com que as portas do fundo sejam fechadas. Porque nós muitas vezes nos preocupamos muito em batizar as pessoas, em ter as pessoas, mas muitas vezes os nossos olhos vão perdendo de vista e as pessoas vão se distanciando, saindo, se afastando, A gente percebe a pessoa aqui, daqui a pouco ela vai se afastando, mas 5 pastores, 7 pastores, mais 10, 15 pessoas do Conexão, não conseguem manter os olhos em 800 pessoas, Quiçá 3.000, não tem como fazer isso. Então, é por isso que nós estamos muito preocupados, no bom sentido, em fechar as portas do fundo, e essa faz parte do acolhimento, resgatar os membros da nossa família. A nossa igreja é uma família. Agora pense por um minuto aí, por um minuto não, mas por 5 ou 10 segundos. Tem alguém que você já viu no nosso meio, que já esteve no nosso meio, que hoje não está participando aqui da nossa casa, da nossa igreja? Será que tem alguém que você lembra? Provavelmente sim, E aí é muito fácil a gente falar, o fulano de tal não foi atrás. Quando eu falei de cultura de acolhimento, eu estou dizendo que nós precisamos ter um senso de pertencimento, ou seja, não é o fulano que vai atrás, sou eu que vou atrás, Sou eu que faço, sou proativo, sou uma pessoa que me coloco a resgatar, a ir atrás de alguém da família, porque pode ser que essa pessoa não seja conhecida por mim, mas seja conhecida por você, e sendo conhecida por você, você tem a responsabilidade diante de Jesus, de buscar essa pessoa. Agora, além de resgatar, como o pastor vai atrás da ovelha perdida, nós precisamos também, dentro desse valor do acolhimento, conectar novas pessoas, visitantes, ao pequeno grupo e ao culto também, mas conectar. Gente, nós não podemos reclamar, Lógico que nós queremos sempre mais, nós despertamos você mais para isso, mas você que está aqui, preste atenção nisso, você que está aqui, semanalmente tem percebido que Deus tem enviado pessoas para estar conosco aqui, sim ou não? E muitas vezes essas pessoas saem de fininho e vão embora. Nós não podemos perder essa oportunidade, porque Deus os trouxe aqui, o Espírito Santo convenceu e os trouxe aqui. Agora cabe a cada um de nós gerar conexão, para que essas pessoas possam estar conectadas a um pequeno grupo, porque quando uma pessoa participa de um culto, ela é impactada pela palavra, pelo louvor, pelas ministrações aqui, pelo acolhimento, e ela vai para um pequeno grupo, as coisas se tornam muito mais fortes, muito mais edificantes, Porque lá no pequeno grupo ela vai ver a igreja dentro da casa, como é que você está, Ela vai sair dessa maneira que nós temos, que o culto é daqui para lá, e vai olhar um no outro, e isso vai se tornar muito mais, assim, uma forma mais fácil, mais tranquila de se abrir. Enfim, outra coisa é envolver os líderes no acolhimento, Isso aqui eu gostaria de investir aqui um pouquinho, porque nós temos um balcão ali que a gente denomina como espaço conexão, E existem um ministério
do Conexão aqui na igreja. Eles são muito importantes para nós, irmãos, muito importantes. Mas o Conexão, irmãos, eles estão aqui, preste atenção nessa palavra essa frase que eu vou usar aqui. Eles estão aqui para levantar uma bandeira de uma necessidade. Eles estão aqui para dizer o seguinte: nós precisamos acolher bem as pessoas. É para isso que eles estão aqui. É lógico que eles vão, as irmãs, especialmente porque a maioria é irmãs, eu vou falar sobre isso já já, mas vão e acolhem, dão informações, abraçam as pessoas, acolhem muito bem. Mas o Conexão está aqui para levantar uma bandeira. Muitas vezes, ou alguma vez, ou outra, acontece o seguinte: um visitante está entre nós, pode acontecer isso, né? Um visitante está entre nós e elas estão espalhadas aí, mas não tem como chegarem todos rapidamente. E nós muitas vezes estamos do lado e a gente fica assim, ó, apontando para aquele visitante: olha, vem aqui, A pergunta é: o que nós estamos fazendo nesse momento, Você é a igreja, eu sou a igreja. Quando eu falo de senso de pertencimento, é o seguinte: você e eu nos levantamos e fazemos quem seja bem-vindo. Você é um líder de pequeno grupo, um líder de ministério, você é um discípulo de Jesus. Então os irmãos, as irmãs, elas e eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, mas somos nós que somos uma igreja acolhedora. Então não espere por alguém, não diga assim: o meu visitante não recebeu a lembrancinha. Você é a igreja, você que tem essa responsabilidade, nós que temos essa responsabilidade de acolher. E eu quero terminar aqui falando sobre, além de os líderes acolherem as pessoas para o culto e o PG, então acolhendo as pessoas aqui no culto e acolhendo as pessoas dentro do PG, eu quero falar também que é um prazer e uma responsabilidade nossa ampliar a ampliação do Ministério de Conexão. Tem o nosso ministério ali, na grande maioria mulheres, mas nós queremos ver os homens participando, tá, irmãos? Os homens não são proibidos de participar do Conexão. Muitas vezes tem homens aqui que vêm nos visitar e seria muito interessante ter um aperto de mão de um outro homem. Então elas estão ali, os irmãos estão ali do Conexão para ter a participação, a ajuda de mais gente. Então o desejo é que essa visão sendo ampliada e crescendo, nós tenhamos mais gente participando também do Ministério de Conexão. Mas não só os irmãos fazendo isso, mas uma igreja que tem uma cultura de acolher. E quando nós entendermos que nós todos vamos acolher, muito mais almas serão alcançadas aqui, em nome de Jesus, aqui na nossa igreja. Amém? Eu quero deixar esse valor do acolhimento, esse plano de voo para você. Você faz parte desse povo que está indo para um destino maravilhoso. O nosso destino não é só aqui, mas para chegar lá nós passamos por aqui. Tem várias escalas, tem várias conexões, sim ou não? Quem de nós está animado para essa viagem? Estamos animados? Glória a Deus! Então você que está recebendo esse chamado de Deus para essa visão, faz parte dessa equipe maravilhosa que está indo em direção ao céu. Amém? Podem assentar, já acordaram? Eu quero continuar aqui a nossa apresentação, amados. Estamos felizes porque o Senhor tem trazido muita clareza ao nosso coração. E o que eu vou falar agora é da área, da central de capacitação da igreja, uma área que eu amo, que faz parte da minha vida, da minha história, da minha formação na igreja. E eu louvo ao Senhor, porque dentro dessa visão que Ele tem nos dado, qual é o objetivo maior da central de capacitação? É trazer ao novo discípulo de Jesus as condições, os recursos, os ensinos, para que ele possa crescer, desenvolver-se,
até tornar-se um discípulo que faz discípulos de Jesus. Amém? Quando eu falo isso, queridos, eu falo com o coração tão cheio de gratidão a Deus, porque nós sempre sonhamos em ter essa jornada. E estamos aqui agora com a nossa jornada do discípulo sendo implantada já na nossa igreja, sendo não só sonhada, mas implantada. E eu quero mostrar para você aqui a implantação de toda essa jornada do discípulo na IPR é feita hoje através da Academia Bíblica. Domingo nós tivemos aqui já a nossa aula inaugural dessa nova etapa. Amados, mas essa jornada tem um prazo, são 3 anos de formação. Então a pessoa chega hoje, ela tem 3 anos de aprendizado, de desenvolvimento, de aulas, de material, de aprendizado relacional também, não é só teórico, mas é na prática. É isso que nós estamos buscando aqui. Quando a gente fala academia, a gente também pensa no exercício daquilo que estamos aprendendo, amém? Então essa jornada de 3 anos foi formatada em 5 módulos. 5 módulos e 10 cursos. Conheça, cresça, lidere, influencie e avance. Todas essas palavras, como nós falamos aqui domingo, indicam a ação, movimento, amém? Então não é para que você apenas se encha de conteúdo teórico, mas é para que você realmente viva intensamente o que nós estamos trazendo para você dentro dessa visão e dentro da palavra de Deus. E eu tenho aqui também uma novidade muito especial que eu quero apresentar para vocês. Estou com o coração transbordando de alegria de dizer isso para vocês hoje. Vocês estarão líderes de pequenos grupos recebendo hoje um presente da igreja. Um presente. Esse presente é todos os estudos para o seu pequeno grupo para o ano de 2022. Mas esse presente é para os líderes de pequeno grupo. Você é líder de pequeno grupo, você vai passar ali no final, você vai anotar lá e vai levar a sua apostila de estudos, o seu material. Amados, são 52 semanas, 52 estudos, onde nós estamos apresentando Jesus, a sua divindade, o seu poder, parte dos seus ensinos, dos seus milagres. Queremos trazer para você com toda a clareza e facilidade para que você possa compartilhar durante o ano. Nós continuaremos apresentando os nossos roteiros, todos baseados nesses estudos. Você vai continuar pegando o seu roteiro no domingo, mas você, líder, já vai ter antes a oportunidade de estudar melhor, de se preparar melhor, porque, amados, é assim que nós vamos trazendo um pouco mais de excelência, de aprimoramento. Amém, queridos? Amém? Quero dizer para vocês que é com muita alegria mesmo que a gente traz isso nessa noite para vocês. Queridos, a paz para vocês, que alegria de fato ter você aqui. Queria que você repetisse comigo, evangelismo. Está fraco, mais forte. Evangelismo, acolhimento, capacitação, supervisão. Ao terminar essa noite, alguém pode perguntar para você, e aí, como é que foi a noite da visão? Na noite da visão eu entendi as 4 ações de um plano muito bem preparado, elaborado, consagrado para a nossa igreja. Queridos, nós estamos vivendo uma época que ninguém mais quer participar de algo sem que ela saiba para que ela está fazendo aquilo. Ninguém entra numa dieta sem saber, mas isso vai funcionar mesmo?
vai começar a pedalar com a equipe, mas isso vai funcionar mesmo? Porque se a gente olha só para o processo, é muito doloroso acordar 4:30 da manhã para você ir pedalar. Acordar às 5 horas da manhã para você ir correr. Se você olhar só para o processo, é ruim, é chato. Mas quando você tem um para quê, isso é extraordinário. Então vocês estão fazendo parte de um momento maravilhoso. Eu estou fazendo parte de um momento maravilhoso. Conhecendo e inflamando o nosso coração pela visão. E essa visão está se tornando prático, inclusivo. Todos nós podemos compreender e praticar. E as 4 ações que nós daremos foco, ênfase, agenda, oração, que vai nortear as nossas decisões, os nossos ministérios, nossas redes, são 4 palavras. Quais são? Evangelismo, acolhimento, capacitação e supervisão. Vamos então explicar um pouquinho o que seria supervisão. Supervisão é o cuidado e o discipulado dos líderes de pequenos grupos. Veja só, todos nós que cuidamos de alguém, que lideramos um grupo, precisamos ser bem cuidados. Nós reconhecemos como igreja que precisamos cuidar melhor dos nossos líderes. Já que os líderes são discípulos que fazem discípulos, então quem é o discipulador desse discípulo que faz discípulo? E aqui tem algo muito extraordinário. Você que está aqui nessa noite e não faz parte ainda da liderança, e líder para nós, por favor, guarde isso no seu coração. Líder para nós é um discípulo frutífero. Líder para nós é um discípulo que faz discípulo. Aliás, é o que todos nós devemos desejar, não é verdade? Ser um discípulo que faz discípulo. Ora, se eu sou um discípulo que faço discípulo, quem é o meu discipulador? Quem continua na jornada? Porque sabe qual é a raiz da palavra discípulo? Aprendiz. E quem é aprendiz nunca para de aprender. Por isso quero dizer para você que faz parte de um pequeno grupo, eu vou te desafiar a fazer uma pergunta para o seu líder. Líder, amo você, é muito bom fazer parte do seu pequeno grupo, mas a quem você presta conta? Meu líder de PG, amo você. Quem é o seu discipulador, líder? O que é que a nossa igreja está fazendo? Pensando antecipadamente em proporcionar um ambiente para que você, líder, seja discipulado. Porque sozinho não pode. Repete comigo, sozinho não pode. Daqui para frente vocês vão ouvir mais essa frase. Sozinho não pode. Se o seu líder de pequeno grupo não se encontra com seu supervisor, sozinho não pode. Então, a supervisão é isso, é cuidado dos líderes de pequenos grupos. Vamos lá? Como é que vai acontecer, Orlando? Então, como é que na prática vai acontecer a supervisão? Um encontro mensal de GD. Não tem o pequeno grupo? Agora vai ter o grupo de discipuladores, que é formado por líderes de pequenos grupos. E quem é o líder desse GD? É um supervisor, tá certo? Então, encontro mensal, a princípio é um encontro por mês, que você, líder de pequeno grupo, terá com seu supervisor. Para quê? Para a gente cuidar melhor de você. Para a gente te ajudar nas tuas lutas pessoais, te ajudar nas suas dificuldades no seu pequeno grupo. Acompanhar o crescimento e a multiplicação do pequeno grupo. Isso aqui é o nosso para quê. Por que supervisão? Porque queremos cuidar melhor de você. Para quê, Orlando? Para que a gente possa continuar desafiando você, líder de pequeno grupo. Que o grande alvo do seu pequeno grupo é se multiplicar uma vez ao ano. Porque é bíblico, porque é saudável, porque é maravilhoso, porque cumpre a missão.
Então a função do GD é te ajudar a olhar para o alvo da multiplicação. Cada líder gerando pelo menos 2 líderes em treinamento. Então você líder vai ser cuidado por um supervisor. Você líder será ajudado pelo seu supervisor a que o seu pequeno grupo cresça, que a gente reveja as estratégias, e só há multiplicação quando há novos líderes. Esses líderes que nós queremos, que nós sonhamos e oramos para que ele lidere um pequeno grupo, nós chamamos de líderes em treinamento. São aqueles líderes que vão assumir o grupo quando o seu grupo multiplicar. Amém. Quando temos muitas informações, a gente esquece, né? Mas para não esquecer, vamos fazer pode colocar o nosso desafios, né? Para nós não esquecermos, né? Os nossos desafios: evangelismo, supervisão, acolhimento e capacitação. Vamos lá? Desafio do evangelismo, para você não esquecer: você deve levar uma pessoa para Cristo este ano. O seu grupo deve multiplicar este ano. Toda a igreja estará vivendo o movimento Casa de Paz, que nós fizemos em 2015 aqui em Alta Floresta. Foram os 2 anos que nós mais batizamos pessoas na nossa igreja. Amém? Para não esquecer, desafio do acolhimento, né? Cada membro acolher bem os visitantes e convidar para o seu pequeno grupo. Cada líder acolher bem os novos e integrar ao seu pequeno grupo. Toda a igreja empenhada em criar uma cultura de acolhimento, né? Foi o que o pastor Jairo falou a nós aí. Vamos lá? O desafio da capacitação, para você não esquecer, né? Cada membro aprendendo na academia bíblica, cada líder matriculado nos cursos de liderança da academia, roteiro de estudos para pequenos grupos. O nosso enfoque este ano é Jesus na veia mesmo, amém? Cristocêntrico mesmo. Desafio da supervisão, para você não esquecer: todo líder do pequeno grupo participará de um grupo de líderes, né, um GD, toda 4ª semana do mês, amém? Você vai aí também formar mais um novo líder no seu pequeno grupo. A nossa programação especial para 2022, né? O nosso encontro com Deus, agora no mês de fevereiro, tá? O pastor Jairo já está aí com a divulgação. Faça a sua inscrição. Nós temos um Engaje-se no mês de março. Pastor Rodrigo deu start o ano passado. Pastor Orlando vai fazê-lo este ano. O aniversário da igreja em abril, na Páscoa, com o pastor S. Teixeira. Casa de Paz em maio. Igreja Contagiante em junho. Confra Jovem em julho. E festa da multiplicação, mês de novembro, amém? Então não esqueça que o seu grupo haverá de se multiplicar até o mês de novembro. Vamos lá? Coordenação da Central de Ministério. Esse aqui é o grupo de servos, amém, que serve a vocês, igreja, na visão Ato 2 e no pastoreio. Pastora Wanda, conexão. Pastor Jairo, louvor, encontro com Deus. Pastor Giovanni, comunicação e Kairós. Pastor Euclides, eu vou estar com a junta diaconal esse ano aí, e com a intercessão. Pastor Orlando, engaja-se. Lucas, né, logística. E Lucas Lopes, sonoplastia. Olha, liderança da Rede Família. As pessoas perguntam: o pastor Rodrigo foi embora, como é que vai ficar a família? A família está sem pai, sem mãe? Não. Cadê o pastor Jair e a Cris? Vem cá vocês dois, rapidinho aqui. Amém. Eles estão com um grande desafio, né? Com todo o carinho, né, do Ministério de Família, que ajudou o pastor Rodrigo, né, todos esses anos. Amém. Como que o pastor Jairo e a Cris precisa da ajuda de vocês, porque não será apenas o Ministério de Família, mas será a maior rede da igreja, que é a Rede Família, amém? E quando fala de família, envolve criança, adolescente, jovens. Vocês estendem as mãos aqui para frente, irmãos. Vamos pedir para Deus consagrar aí o nosso ano 2022, consagrar aí o seu pequeno grupo, o propósito do seu coração, para que Deus venha nos inspirar, nos iluminar e fazer de nós
verdadeiramente servos para servir o corpo de Cristo aqui neste lugar. Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, quero orar de uma forma especial para o pastor Jairo, para a Cris. Ó Pai, que eles tenham o grande desafio, Deus, de estabelecer, ó Pai, a rede da família. Ó Deus, a rede da família, ó Deus, é o ministério, a rede maior de toda a nossa igreja, porque ela envolve crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, as demais redes da nossa igreja. Ó Deus, que juntamente, ó Pai, com o ministério da família, ó Pai, que durante todos esses anos, ó Pai, ajudaram tanto o pastor Rodrigo neste lugar, ó Deus, ó Pai, sendo o canal de bênção para tantas famílias de Alta Floresta, que juntamente, Pai, com o pastor Jairo, ó Pai, cada casal da igreja que serviram com o pastor Rodrigo, possa, Pai, ser instrumento de Deus para esse novo alvo para 2022. Eu quero colocar, Pai, todos os ministérios, eu quero colocar todas as redes, eu quero colocar, Pai, todos os trabalhos, ó Pai, que o Senhor pontuou no nosso coração. Venha, Pai, consagrar, venha santificar, venha nos ajudar, ó Deus, venha pegar em nossas mãos e venha nos fazer frutíferos, abençoados e abençoadores. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para o louvor do teu nome, da tua glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém.